Então, boa tarde a todos e todas. A gente vai começar agora o nosso um seminário intitulado Moeda e Gasto Público, Reflexões em Tempos de Pandemia e Após. Então, esse seminário é o segundo encontro do ciclo As Várias Faces da Crise, Política, Economia e Violências, que é organizado pelo grupo de estudos do IEA, do Instituto de Estudos Avançados da USP. O nosso grupo se chama Neoliberalismo, Subjetivação e Resistências. Então, haverá outras sessões nesse ciclo de seminários. A gente convida a todos que acessem a página do IEA para ver a programação e participar. Então, eu vou me apresentar rapidamente. Primeiro, eu sou Adriana Nunes Ferreira, eu sou do Instituto de Economia da Unicamp, da área de Economia Política e Macroeconomia. E a professora Simone, ela também é do Instituto de Economia da Unicamp, também da área de Economia Política e Macroeconomia e Economia Monetária, trabalha na intersecção, na verdade, né, dessas várias áreas, e hoje ela vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre essa questão que foi colocada até pela própria chamada do IEA aqui, né, que eu gostei muito do texto, que é o seguinte, acho que é um bom ponto de partida, Simone, para a gente começar. A pandemia e seus efeitos danosos para a economia e a sociedade nos impeliram a uma pergunta: o governo pode gastar para mitigar os efeitos dessa tragédia humanitária? Né? Quais são as respostas que têm sido dadas por economistas e comentadores, enfim, né, jornalistas econômicos e tal, a essa pergunta: pode gastar? Né? Tem dinheiro? Porque parece haver uma disputa entre pelo menos dois grandes campos, né? Um campo que diz não tem dinheiro, não pode gastar, se emitir moeda da inflação, se emitir dívida quebra o Estado, da default. E um outro campo que tem uma resposta diferente, que diz que o Estado não só pode como deve gastar com o objetivo de expandir políticas sociais, garantir emprego, garantir renda, enfim. Então, a professora Simone agora tem a palavra para nos ajudar a refletir sobre essas questões. Obrigada, sim. Fechar meu microfone aqui. Tá ótimo. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Adriana. Obrigada aí pela apresentação. Eu acho que você já fez aí, né, um pouco uma introdução daquilo que é o objetivo dessa fala hoje, né, dessa nossa conversa hoje, né, desse seminário sobre moeda e gasto público, uma reflexão, enfim, que eu acho que é muito necessária para esse momento que a gente está vivendo, mas que a gente deve guardar conosco, né, para o depois também, né, porque muito daquilo que eu vou dizer, né, e sobre o qual a gente vai conversar, eu acho que é válido não só para esse momento de urgência e emergência que nós estamos vivendo, né, mas vale para o pós-pandemia do Covid também, né, mas é claro que o momento atual, ele põe aí um outro sentido aí, uma noção realmente de emergência, né, enfim, né, e de gravidade sobre todas essas questões, tá? Então, acho que a Adriana já colocou muito bem aí, né, nós temos todos acompanhado, né, juntamente aí com o próprio acompanhamento, né, do desenrolar da pandemia no mundo,
no mundo todo, né? A gente vem acompanhando, paralelamente a isso, um debate que vem acontecendo internacionalmente e no Brasil, né, vem acontecendo também, sobre como enfrentar essa, essa pandemia, né? Como é que os países, né? Como é que os estados podem enfrentar essa pandemia, né? Tanto no sentido das ações emergenciais, né? De combate ao Covid, né? Então as ações aí de saúde, né? Enfim, os testes, a ampliação do número de leitos de UTI, a compra de equipamentos, né? Enfim, a compra de vacinas, etc. Até outras ações que também são muito importantes, que têm que se dar em paralelo, né? Que são aquelas que procuram mitigar os efeitos da pandemia sobre as pessoas, né, que trabalham naqueles segmentos e que não podem exercer suas funções no momento, né? Então, enfim, milhões de pessoas estão aí impedidas de trabalhar, né? Empresas estão sofrendo com isso também, tendo dificuldade, né? Enfim, de honrar os seus compromissos. Então, ações do Estado também são necessárias nesse sentido, né, para o enfrentamento de uma situação de pandemia no sentido mais amplo, tá? Agora, para a gente pensar um pouco, né, bom, e aí, imediatamente, né, quando se pensa nisso, vem a pergunta, mas como é que a gente vai financiar essas ações, né? Pode o Estado gastar, não pode, etc. Tem um debate que está bastante acalorado, bem interessante sobre isso. Agora, a gente escolheu para esse nosso debate aqui, né, fazer uma trajetória talvez um pouco mais longa, né, para chegar nesse ponto, mas que eu julgo que é uma trajetória necessária, né, porque antes de chegar propriamente, né, no ponto de como é que nós vamos realmente financiar os gastos do governo para as ações, né, de combate ao Covid? Nós vamos fazer, enfim, emissão monetária, nós vamos aumentar o endividamento. Eu acho que antes da gente partir, né, para uma discussão um pouco mais concreta, digamos, né, acerca das ações que devem ser as medidas de política, né, que devem ser tomadas, eu acho que cabe uma reflexão anterior, né, sobre o que é moeda e o que é a dívida pública, né, para que a gente possa chegar depois, né, no ponto, digamos, um pouquinho mais concreto, né, mais aplicado, mais perto aí dos nossos problemas bem contemporâneos, né, talvez com alguma reflexão um pouco mais consistente, né, sobre as alternativas que estão colocadas, tá? Então, enfim, se vocês me permitem, né, eu vou começar essa fala discutindo um pouco o que é a moeda, tá? E eu vou aqui indistintamente, né, eu vou usar os termos moeda e dinheiro como se fossem a mesma coisa. Eu acho que para os nossos fins aqui eles podem ser usados indistintamente, tá? Então, para começar, né, o que é a moeda? A moeda, ela é uma dívida para quem emite, né, e um ativo ou um direito para a contraparte, tá? Para aquele que detém, né, aquilo que está representando a dívida, tá? Vou voltar nesse ponto, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais essa ideia, porque eu acho que é um ponto importante, tá? Uma característica de uma dívida, quando ela é emitida, né, é que a dívida, uma vez que ela é emitida, né, ela, enfim, necessariamente ela tem dois lados, né, uma dupla dimensão. Então, a dívida, né, gera ao mesmo tempo um devedor e um credor, né? O devedor é aquele que emitiu essa dívida, né? E o credor é aquele que possui essa dívida no momento, né? E que, enfim, poderá resgatá-la aí, dependendo das características dessa dívida, né, em algum momento futuro, tá? Então, veja, se a moeda ela é uma dívida, desde logo isso já nos leva a pensar que a moeda não é aquilo que
Ainda hoje alguns pensam que ela seja, né, uma mercadoria ou uma coisa real, né, real no sentido de concreto, material, né. Ainda hoje algumas pessoas, né, têm essa, enfim, né, lá no fundo das suas, né, das suas mentes, das suas convicções, né, essa ideia de que, em última instância, né, a moeda tem um lastro real ou um lastro em mercadoria, né? Isso não é verdade, né? No passado, em alguns momentos da história, né, aquilo que representa a dívida concretamente, né, foram mercadorias e mercadorias metálicas ou metais, se vocês quiserem, né? Então, e o fato, né, dessa representação da dívida, que hoje não é mais metálica, né? A gente já vai discutir como é que ela é, como é que essa dívida é representada hoje, mas o fato de que no passado, né, ela foi representada, né, por uma, enfim, por uma moedinha, né, de ouro ou de prata, né, ou por um lingote, né, de ouro, eventualmente, o fato de que tenha sido assim no passado fez com que muitas pessoas, inclusive muitos economistas, né, tomassem a moeda pela coisa que a representou, né, ou seja, confundissem esta coisa com a própria moeda, né, sendo que a moeda é uma relação de dívida e a coisa é aquilo no qual a dívida está expressa, representada materialmente, tá? Veja, então, se no passado, né, se houve momentos no passado em que essa representação dessa dívida, né, e que foi tomada como sendo ela própria, né, foram os metais, isso já não acontece contemporaneamente, né, há muito tempo, nem em âmbitos nacionais e nem em âmbito internacional, né, então, enfim, realmente não haveria mais por que haver uma confusão, né, de que a moeda é mercadoria ou ela tem um lastro metálico em última instância, né, porque todos os resquícios disso, do ponto de vista da institucionalidade contemporânea, né, dos sistemas monetários nacionais e internacional, eles desapareceram, tá? Então, contemporaneamente, essa dívida é representada como, né, de duas formas, na economia brasileira, né, e nas economias do mundo inteiro, até onde eu conheço, né, elas são representadas de duas formas, né. Um é pelo papel moeda que nós temos, né, e que usamos, mas usamos cada vez menos, né, chamado papel moeda em poder do público. E a outra forma de representar essa dívida, né, é através dos depósitos bancários, né, dos depósitos à vista nos bancos comerciais, que são usados, né, por todos, enfim, por todos os agentes, ou por grande parte dos agentes, né, para, para que a gente possa realizar as nossas transações diárias, né, que são essas transações de compra de bens e serviços, né, e essas transações para que nos permitem saldar, por exemplo, os nossos compromissos contratuais, tá? Bom, então, se a moeda é uma dívida, né, essa dívida, enfim, né, qual é o significado dela, como é que ela é representada, já passamos por isso, mas tem um outro ponto importante que eu acho, né, para a gente fazer essa discussão, claro, uma discussão que aqui está bastante simplificada, né, mas enfim, eu estou escolhendo aqui um determinado nível, né, de abordagem, porque eu acho que é o que nos permitirá avançar, né, de uma forma que me parece desejável aqui, né, até que a gente chegue, enfim, né, ao ponto final desse nosso debate, tá? Eventualmente, né, as dúvidas que surgirem, enfim, né, as discordâncias, outras observações, aí a gente conversa ao final, tá? Então, um outro ponto importante, né, quando a gente vai discutir a moeda, que talvez já tenha surgido, né, para alguns de vocês que estão escutando, acerca das funções da moeda, né? Inclusive porque muitas vezes
a definição, né, dada sobre a moeda por alguns economistas mesmo, enfim, né, em livros de economia ou por alguns analistas, ela se confunde com as funções da moeda, né? Muitas vezes as funções da moeda e a moeda são confundidas, né? Na fala que eu estou fazendo aqui, nós vamos distinguir, né? A moeda já definiu o que seja essa moeda, né? Das suas funções, tá? E apesar da moeda exercer várias funções, né? Eu acho que tem uma função entre essas funções, né? Que é a mais importante, né, e que é uma função a partir da qual as outras se desdobram, né? E essa função mais importante da moeda é ser unidade de conta ou unidade de medida, né, dos bens, dos serviços, das dívidas e dos direitos, né, ou dos ativos dessa economia, né? Ou seja, a moeda é aquilo que denomina, né, todos os contratos, ou uma outra forma de dizer, né, os contratos nessa economia são todos denominados, né, nesta coisa, ou nisto que é a moeda, né? Então, no nosso caso, na economia brasileira, né, o real é a moeda, né, em que nós temos que pagar todas as nossas obrigações, né, receber todos os nossos direitos, né, e fazer toda a nossa compra de bens e serviços, tá? Então, essa a função principal da moeda, né, que é uma unidade de medida, né, é medir o valor dos bens e serviços, expressar o valor dos bens, dos serviços, né, dos direitos e das obrigações, tal como expresso nos contratos, tá? Claro que a moeda também tem outras funções, né? As funções mais lembradas da moeda são a de ser, enfim, né, meio de troca e também reserva de valor, né? Mas eu não queria discutir essas funções agora porque, enfim, já falei porque elas são subsidiárias, né? E porque eu entendo que acho que é mais importante a gente seguir um pouquinho mais aqui com outros pontos, tá? Bom, então, né, essa moeda, que é uma dívida, né, e que tem como função principal ser unidade de conta, né, uma pergunta que eu acho que vem imediatamente é quem é que escolhe, né, isso que será a unidade de conta, né, ou quem estabelece essa unidade de conta, né? E a resposta que eu vou dar, né, imediatamente é o Estado, né? Ou são os estados, né? Porque isso não diz respeito apenas, né, ao Estado brasileiro, né? Eu acho que isso é uma característica dos estados modernos, tá? Então, são os estados, né, que definem qual é a moeda legal no seu país, né? Portanto, é nessa moeda, né, que os contratos serão denominados. E, mais importante, né, é nessa moeda que são denominadas, né, as dívidas que todos, ou quase todos, têm para com esse Estado, ou seja, os tributos, né? Então, os tributos, né, os impostos, as contribuições, as taxas, né, que as pessoas físicas e jurídicas dessa economia precisam pagar, eles são denominados nessa moeda, né? O Estado, ele define que para saldar essa obrigação que as pessoas têm com ele, né, pessoas físicas e jurídicas, essa obrigação será saldada na moeda que ele estipulou, que é a moeda nacional, né? E, em última instância, é o fato de que os tributos são pagos nesta moeda, né, que garante a ampla aceitação dessa moeda, tá? Porque, enfim, né, na verdade, o Estado não é o único emissor de dívidas, né? Todos os agentes podem emitir dívida.
Na verdade, eu vou voltar um pouco a essa ideia mais adiante, né? A gente pode pensar na ideia de que existe uma pirâmide de dívidas nas economias, né? Algumas mais, algumas menos líquidas, com características diferentes, etc. Né? Esta dívida emitida pelo Estado, ela está no topo da pirâmide das dívidas, né? Ela é, digamos assim, a moeda das moedas, tá? Porque ela permite saldar essa dívida que as pessoas têm com o Estado e permite que todas as outras dívidas são denominadas nela e podem ser saldadas com essa moeda, tá? Vamos aqui para mais um ponto, né? Acho que eu já estou mencionando aqui, né? Já acabei de mencionar que, na verdade, não é só o Estado que emite dívidas, né? Na verdade, todos os agentes, né, são potenciais emissores de dívida, né? Pessoas jurídicas e pessoas físicas também, né? Fazem dívida, tá? Mas existem, enfim, o Estado é o agente especial, né? Entre esses agentes que emitem dívida, né? Ele é o emissor da chamada moeda soberana, né? Essa moeda que está no topo da hierarquia. Mas tem um outro conjunto de agentes, né? Um segmento da economia que também emite uma dívida que é moeda, né? E que é capaz de saldar todas as transações dessa economia, né? Ela é capaz de liquidar todas as transações dessa economia, né? Ou seja, nós podemos saldar todas as nossas obrigações, né? Comprar os bens e os serviços que nós precisamos, né? E honrar os contratos que temos com essa moeda. Tá? Então, e esse outro conjunto de agentes que emite moeda são os bancos, tá? Os bancos comerciais, né, de uma maneira mais específica, ou os bancos múltiplos que têm carteira comercial, tá? Esses bancos, né, eles são criadores de moeda, tá? Então, não só o Estado cria moeda, como os bancos também criam moeda, tá? E eles criam moeda, eles podem fazer isso, né? Criar moeda, porque eles são, né? Eles têm lhes foi conferido do ponto de vista legal, tá? Esta prerrogativa de criar moeda, né? Os bancos no Brasil, por exemplo, só funcionam, né? Enfim, com uma licença do Banco Central, né? Do Conselho Monetário Nacional, etc., para que eles operem da forma como eles operam, tá? Então, é isso. Basicamente, os agentes que emitem, né, dívidas que podem ser chamadas de moeda pelas suas características, né, pela sua liquidez plena e pelo fato de que com elas você pode saldar todas as obrigações, né, que se tem, né, pelo menos dentro dos marcos legais, são o Estado e os bancos, tá? Então, esse é o sistema emissor de moeda dessa economia, tá? Bom, acho que já falamos, né? Acho que a Adriana falou também um pouco na apresentação, e eu falei aqui, né, que essa discussão, né, um pouco mais conceitual sobre o que seja moeda, né, com algumas pitadinhas de história, a gente achou que fosse importante passar por ela antes propriamente de partir para uma situação que talvez esteja nos afligindo a todos mais nesse momento, né, que é essa situação de, enfim, né, estamos numa pandemia, né, o mundo, né, e o país estão sofrendo muito com isso, a gente tem que ter recursos para enfrentar, né, tudo que está colocado aí, e mais, a gente precisa também ter recursos para reconstruir essa economia e essa sociedade, né? Esse país, eu diria, né? Após o término dessa pandemia, né? E como é que nós vamos, então, financiar essas ações, tá? Algumas vezes, né, essa questão que eu coloquei aí, né, de uma forma um pouco mais longa, ela aparece
nos artigos de jornal, né, que tem sido muito sobre esse tema, tá? E nos debates, né, aparece de uma maneira bem direta, né, sob a seguinte frase, né, ou manchete: de onde virá o dinheiro que a gente precisa para enfrentar o Covid? Né? De onde é que o governo vai tirar esse dinheiro que a gente precisa para enfrentar o Covid? Tá? Então, vejam, né, se a gente já passou um pouco por essa reflexão acerca do que seja a moeda, né, talvez a gente possa sair, né, de uma armadilha fácil, né, que é o seguinte: bom, mas se o governo não tem dinheiro poupado, né, não tem dinheiro, enfim, né, num cofrinho ou numa poupança, ele não poderá fazer isso, tá? Porque, enfim, né, o dinheiro, né, nós podemos poupar esse dinheiro, né, num cofrinho ou numa poupança, porque ele já foi emitido, ele já foi colocado em circulação pelo governo, né, ou pelos bancos, se vocês quiserem, mas agora eu vou simplificar, tá? Pelo governo, tá? Então, um ponto importante: sempre que o governo gasta, sempre, tá? Ele emite ou cria a moeda. É a mesma coisa dizer que ele emite ou cria moeda, tá? Sempre que ele gasta, ele faz isso, né? Essa é uma operação que tecnicamente envolve o Tesouro Nacional e o Banco Central, tá? E a cada vez que o governo faz um gasto, e eu não estou falando aqui da pandemia, né? Eu estou falando de qualquer gasto, né? Compra de serviços, compra de produtos, né? Compra de máquinas, pagamento, enfim, dos seus funcionários, ele sempre cria a moeda, tá? Agora, esse gasto do governo, né, ele pode ter uma contrapartida completa, digamos assim, na arrecadação do governo, né? Na arrecadação que está prevista para aquele período, tá? Mas ainda assim, eu não diria que é tecnicamente correto dizer que o governo gastou o que ele arrecadou, né? O que o governo gasta é uma coisa, né? E inclusive é anterior, lógica e historicamente, né? À arrecadação de tributos que vem depois. Tá? Então, sempre que o governo gasta, ele cria moeda, né? Talvez, se as pessoas souberem disso, né, isso possa ajudar a reduzir um pouco, né, o medo que essa ideia, né, de emissão de moeda pelo governo possa causar em alguns, tá? Mas, enfim, então, quais são as alternativas, né, para o financiamento das ações aí de combate à pandemia, né? O que é colocado no debate, tá? Então, uma primeira alternativa que é colocada no debate seria o financiamento monetário pura e simplesmente, né? Que seria, voltando àquele exemplo que eu dei anteriormente, né, que o governo sempre, ao gastar, ele emite ou cria moeda, né, seria o governo fazer isso, né? E nesse momento agora, não só nesse, em muitos outros, mas nesse em especial, né, é sabido que esses gastos que são necessários para enfrentar a pandemia, né, eles estarão muito além da arrecadação, inclusive porque a tendência da arrecadação é cair nesse ano, junto com a queda do PIB, né? Então, eles são gastos muito além dessa arrecadação, eles simplesmente podem ser feitos, né, por uma criação de moeda, né, sem que tenha uma criação de moeda pelo Banco Central, que não terá como contrapartida uma maior arrecadação, tá? E que não terá como contrapartida uma emissão maior de títulos pelo Tesouro Nacional. Isso se chama financiamento monetário, né? Esse que é o chamado financiamento monetário, que alguns economistas vêm discutindo, tá? Uma outra alternativa, né, seria, bom, então temos que gastar mais, né? Alguns relutam muito,
contra essa ideia de que temos que gastar mais dentro do governo e fora dele, né? A gente vai discutir um pouquinho depois, talvez, né, levantar alguns dos motivos pelos quais essa relutância existe. Tá? Mas uma alternativa, então, dizer, olha, nós vamos, então, aumentar o nosso endividamento, né? O Tesouro Nacional vai emitir mais títulos, na exata medida, ou, enfim, não, na exata medida talvez seja demais, mas, enfim, né, numa medida aproximada das necessidades, né, de gastos extra em função da pandemia. Tá? Então, isso seria um financiamento das ações de combate à pandemia por um maior endividamento. Tá? Eu já vou dizer, assim, antes de qualquer coisa, que na institucionalidade vigente atualmente no Brasil, né, do meu ponto de vista, até onde, né, eu consigo entender esse funcionamento, na minha avaliação, essas duas alternativas seriam idênticas. Né? Na verdade, a primeira alternativa também iria resultar ex post num maior endividamento, depois a gente pode até discutir isso, né, se for do interesse aí de vocês. Tá? E uma terceira alternativa, né, que se coloca é a venda de reservas internacionais. Né? Então se coloca, olha, o Brasil hoje tem um volume de reservas, enfim, internacionais que estão na carteira do Banco Central, muito além daquilo que seria necessário. Né? Então, uma alternativa interessante seria, eventualmente, vender uma parcela dessas reservas e, com o produto dessa venda, né, com os recursos que a gente conseguiria com essa venda, financiar o combate à pandemia. Essa alternativa é um equívoco de vários pontos de vista. Tá? Primeiro, ela é um equívoco porque, enfim, né, nós podemos emitir internamente a moeda barra dívida, né? Vejam que moeda e dívida, né? Moeda é uma dívida, né? Nós podemos emitir internamente, né, a moeda que a gente precisa para financiar o combate à pandemia e a reconstrução da economia. Tá? Segundo, né, essa ideia de vender reservas, ela aproxima mais uma vez, né, a percepção de que o Estado e as finanças públicas elas funcionam como as finanças privadas, quer sejam elas as finanças, né, empresariais ou as finanças das famílias, né? E que quando as famílias, as empresas se veem aí numa situação de aperto, digamos assim, né? Ou elas precisam se endividar mais, e aí esse endividamento vai ser feito em condições muito adversas, e algumas vezes você nem consegue ampliar esse endividamento, né? Ou elas precisam vender algum ativo que elas detêm, né? Então, por exemplo, as reservas internacionais são um ativo, né? E aí o Estado, então, nesse momento de aperto, poderia vender as reservas. Não, as finanças públicas não são assim, né? O Estado é o único agente que tem a prerrogativa, né, de emitir uma dívida que está no topo da hierarquia, né, das dívidas em âmbito nacional. Tá? Então, ele não precisa recorrer à venda de reservas e também porque, né, não me parece, enfim, né, não sou uma especialista nesse tema, mas de tudo que eu tenho lido e acompanhado, não me parece prudente, né, vender reservas internacionais num momento de grande instabilidade, incerteza até eu diria, né, na economia internacional. E no momento em que talvez nós tenhamos aí, enfim, né, a eventualidade de uma reconstrução do Brasil bem sucedida, a gente vai precisar bastante dessas reservas internacionais para, né, financiar aí a compra, né, de produtos, equipamentos, serviços, etc. Tá? Então, essa alternativa eu acho que é uma alternativa que se deveria descartar, né, porque ela é completamente descabida de vários pontos de vista. Tá? Sobre as outras duas alternativas, né, eu queria dizer, também queria lembrar, ou seja, as outras duas alternativas são ou financiamento monetário, né, financiamento que aparentemente não envolveria uma maior emissão de títulos de dívida, tá? Ainda que
essa alternativa acabe levando a um desequilíbrio no mercado de reservas bancárias e faça com que o Banco Central, no fundo, tenha que intervir no mercado de reservas, né? Comprando títulos públicos que estão na carteira dos agentes, né, para enxugar a liquidez, e isso, enfim, tem impacto sobre o endividamento, tá? Mas, enfim, essas duas alternativas, quer uma emissão monetária, né, quer o maior endividamento, elas parecem sempre muito perigosas, né? Muito perigosas, e aí eu acho que a gente deveria realmente enfrentar um pouquinho mais de cuidado, né, essas duas questões, e pensar um pouquinho por que elas seriam tão perigosas, tá? Então, os pontos que são colocados, em geral, né, no debate, e tem um ponto que eu acho que é muito caro, né, ao Brasil, talvez as novas gerações não tenham tanto esse medo, né, mas as gerações, enfim, né, a minha geração e as gerações anteriores, elas foram de alguma forma traumatizadas por isso, que é o perigo de uma alta inflação novamente e até de uma hiperinflação, né? Então há sempre o temor de que, né, uma emissão de moeda exagerada, né, pode levar a um aumento da inflação e, no limite, até a hiperinflação. Tá? E o outro temor que está associado a isso é o de que uma relação dívida-PIB descontrolada, ou seja, né, se eu descartar a emissão monetária e trabalhar com a hipótese, né, de financiar os gastos para enfrentar a pandemia, aumentando o endividamento, isso pode levar o país a aumentar a sua razão dívida-PIB, né? A parcela da dívida sobre o produto, que seria um indicador, né, internacionalmente observado, e observado também no mercado, nos mercados, né, em âmbito nacional, para, enfim, né, avaliar a solvência do país. E que no limite, né, quando isso se torna descontrolado, essa dívida, o Estado não seria mais capaz de pagá-la, né? Assim como acontece com as empresas ou com as famílias, né? Que quando estão num endividamento descontrolado, elas não conseguem mais pagar as suas dívidas, tá? Bom, antes de entrar, né, em considerações aqui sobre por que são descabidas, né, ou, na verdade, entrando nelas, né, eu vou comentar um pouquinho essas observações com a ajuda aqui de algumas evidências empíricas. Então, agora eu vou precisar, eu acho que... bom, eu não quero ficar aborrecendo as pessoas, né, com tabelas e tabelas, né? Mas eu acho que eu separei aqui duas tabelas que eu acho que são ilustrativas, tá? A primeira delas, né, é sobre uma tabela que mostra o resultado. Enfim, esses dados são do FMI, tá? Essa tabela aqui foi elaborada a partir das tabelas que estão lá no monitor fiscal do FMI. Então, essa aqui mostra o resultado fiscal, né, no período 2012 até 2020, né, tá errado aí. 2020 é uma projeção, essas projeções são do FMI também, tá? E mostra o resultado fiscal, né, para as economias, para várias economias do mundo, e aí elas são agrupadas aqui de acordo com algumas categorias, tá? Qualquer número negativo aqui é um déficit, tá? Então, eles têm aqui, né, uma estimativa de um déficit fiscal, né, para o mundo, dessa ordem aqui, de aproximadamente 10%, né? Para as economias avançadas, eu acho que a gente pode colocar aqui uma canetinha, talvez, né? Para as economias avançadas, a projeção é de 10,7%, né? Então, interessante notar, não só
os números previstos para 2020, né, mas os dados também dos anos anteriores, né, para que a gente veja que os déficits nas economias, né, estou colocando aqui economias avançadas, né, eles são a norma e não são exceção, tá? E, enfim, estou falando aqui, né, desde 2012, né, e se nós fôssemos um pouco mais para trás no tempo, nós veríamos, inclusive mais perto de 2008, déficits ainda maiores, tá? E chama atenção para o fato de que o mundo não foi assolado por elevada inflação nesse período. Muito antes, pelo contrário, né? Nós já estávamos aí antes da pandemia com a inflação muito baixa, né, nas economias centrais, com as taxas de juros, inclusive dos bancos centrais, muito próximas de zero, tá? Mas vejam que agora, né, com a pandemia, as expectativas são de déficits muito maiores para 2020, né? Então, aqui, para as economias avançadas como um todo, né, ele passaria de -3 para -10, tá? Nos Estados Unidos, né, iria de 5,8 para 15,4, né? Na França, iria de -3 para -9,2, e a Alemanha, né, que é uma exceção, eu não direi honrosa, porque, enfim, não há nenhuma... não há exatamente honra, né, em ser um país superavitário, ao invés do que o senso comum e mesmo o senso dos economistas costuma alardear, né? Na verdade, isso aqui se deve, do meu ponto de vista, né, ao fato de que a economia alemã, né, ela tem uma injeção de demanda, digamos, né, extra vinda do superávit em transações correntes, né, dado que ela é uma grande exportadora. Então, até o momento, né, ela não precisava, digamos assim, dos déficits fiscais, né, para atingir um nível de crescimento do PIB adequado, mas neste período agora, né, está previsto um déficit aqui de 5,5% para a economia alemã, né? Separei aqui alguns outros dados, Reino Unido, 7,1%, tá? Aqui o FMI agrupa, né, dessa forma, mercados emergentes e economias de renda média, tá? Vejam aqui, né, também a norma são os déficits, tá? E aqui, novamente, né, para o ano de 2020, a projeção é de um déficit bastante superior aos déficits anteriores, né? Então, por que isso está acontecendo no mundo inteiro? Por duas razões, tá? Porque a necessidade que os estados estão tendo, né, para proteger as suas populações, né, para proteger a vida das populações, né, de gastar com ações emergenciais de saúde, né, com programas de assistência para os vulneráveis, com programa de assistência para as empresas, assistência às famílias, é muito grande. Isso é um lado, né? E o outro lado é que, com um encolhimento muito importante do PIB, né, muito importante, enfim, né, queda de 5%, queda de 10%, não sabemos ainda qual será o tamanho da queda, mas esses são os números, né, bastante elásticos que estão rodando por aí, tá? A arrecadação também cai muito, né, e isso contribui para um resultado fiscal deficitário, tá? No caso aqui, né, da Ásia como um todo, também uma elevação do déficit, China igualmente, né? No caso da América Latina, também, tá? E no caso do Brasil, igualmente, tá? Mas, então, vejam, né, isso aqui está acontecendo no mundo, né? E o resultado fiscal deficitário também é a norma, né, no mundo, nos últimos anos, sem que esse mundo tenha sido assolado, né, por inflação elevada, tá? Acho que tem uma outra tabela aqui, né, que eu também queria discutir, porque essa tem mais a ver com esse outro ponto que também é muitas vezes trazido ao debate, né, que é o fato de que nós temos que evitar a todo custo uma trajetória explosiva, né, da relação dívida pública sobre o PIB, tá? Aqui, enfim, né, aqui um detalhe mais técnico,
que eu estou considerando aqui é a dívida pública bruta, né, aquela que inclui o pagamento de juros. A série é a mesma, 2012 a 2020, os dados são do FMI, tá? Então, vejam, né, para as economias avançadas, né, que, né, como grupo, como categoria, tem uma relação dívida-PIB maior do que 100%, né, muito maior do que a brasileira, portanto, que está aqui, né, a expectativa é de um grande salto, né, nessa relação dívida pública-PIB, né, porque o estoque de dívida pública, dada a emissão de novos títulos públicos, necessária para financiar o combate à pandemia, né, vai levar a esse novo estoque de dívida pública sobre o PIB, tá? Então, isso vai acontecer aqui. Economia alemã, né, que está aí articulando um grande plano de reconstrução, né, não só da economia alemã, mas da economia europeia como um todo, né? A expectativa, então, é um salto, né? Desculpa, aqui é a França, tá? Aqui é a Alemanha também, né? A expectativa de um salto de 10 pontos aqui, né? O Japão, que já tinha uma dívida pública sobre o PIB, né, extremamente alta, e que, inclusive, é um caso que, né, que aguça um pouco a curiosidade dos pesquisadores, vai aumentar ainda mais essa dívida pública sobre o PIB, tá? E vejam que a história aqui é de um endividamento bastante alto, né, sem que a moeda japonesa tenha sido repudiada, quer no mercado japonês, né, na economia japonesa, no Japão, quer nos mercados internacionais, tá? E aqui a gente vai ver, enfim, né, o caso das economias emergentes, né, que tem, né, como norma, digamos, né, uma relação dívida-PIB inferior das economias centrais, tá? O que é um dado instigante, né? Em geral, os analistas dizem, porque nós não podemos, as economias emergentes não podem ter uma relação dívida-PIB maior que a das economias centrais. Isso é uma forma de interpretar, né? Talvez a gente possa ter aí outras questões em relação a isso, tá? Mas aqui, novamente, né, o que está se prevendo é uma elevação da relação dívida-PIB, né? Isso nos levaria, eu vou então parar aqui a apresentação, vamos lá. Isso nos levaria, né, no caso do Brasil, por exemplo, a uma trajetória de endividamento explosivo, né, se a gente aumentasse ainda mais, né, do que está previsto aí, que foi previsto com base, né, no programa que o nosso governo anunciou e com base aí nas estimativas de queda do PIB, né? A pergunta é, se a gente aumentasse ainda mais esse endividamento, né, chegando mais perto, talvez, do nível de países desenvolvidos, isso iria nos levar a uma inflação descontrolada? Com base em que nós estamos dizendo isso? Nas evidências empíricas? Onde elas estão? Né? Ou no fato de que isso nos levaria a, no longo prazo, um repúdio da nossa própria moeda? Onde estão os casos concretos, né, em que houve um default da dívida pública em moeda nacional? Bom, eu acho que talvez não seja o caso aqui, Adriana, né, de entrar, enfim, em algumas outras tecnicalidades desse debate, né? Alguns analistas têm colocado que, enfim, talvez o financiamento monetário, né, aquele que não implicaria, num primeiro momento, uma maior emissão de dívida, fosse importante, né, por uma questão expectacional, né, porque, enfim, né, não anunciando, não criando essa expectativa de um maior endividamento, isso poderia dar enfim, né, um sossega, digamos assim, né, no mercado, nas expectativas que estão, no mercado, né, que tão insistentemente cobra, então, né, do governo, que seja moderado nos seus gastos, né, e que não amplie essa relação dívida-PIB. Eu acho que esse é um ponto que merece ser discutido, né, eu acho que tem aspectos interessantes nessa proposta, mas
acho que caberia, se for do interesse do público, a gente aprofundar um pouquinho disso no debate, tá? Mas do meu ponto de vista, né, não mudando a institucionalidade que a gente tem, ou seja, né, o Tesouro emite títulos da dívida pública, né, o Banco Central não pode comprar esses títulos no mercado primário, o Banco Central só pode atuar, então, né, no mercado secundário para controlar que a taxa de juros de curto prazo não se afaste da taxa meta, né, o Banco Central não trabalhando com reservas, né, remuneradas. Na verdade, eu acho que essas duas alternativas seriam equivalentes. A única diferença entre elas seria realmente o impacto sobre as expectativas, né, que eu acho que é um ponto que talvez pudesse considerar num debate. Eu acho que talvez um último ponto que a gente pudesse falar aqui, antes de abrir aí para considerações, é o seguinte, né? Eu acho que essa minha fala aqui, ela, enfim, né? Talvez tenha levantado que tenha causado estranhamento para alguns, né? Talvez tenha despertado curiosidade em outros, né? E entre essas curiosidades, e mesmo para aqueles, né, que tiveram um estranhamento, acho que uma questão importante é pensar, puxa, mas por que essas ideias, então, né, não são as ideias, digamos, dominantes, né? Por que essa narrativa, como você colocou, então, Adriana, no início, né, da nossa conversa, por que essa narrativa não é a narrativa dominante, né? Por que essa narrativa, né, ela, usar uma metáfora do futebol, né, ela perde de goleada, né, para as narrativas aquelas que estão todos os dias, né, enfim, nos jornais, nos telejornais, nas manchetes dos jornais, etc., né, que é essa narrativa de que a gente tem que sempre que o Estado precisa fazer o dever de casa, né, precisa sempre fazer o dever de casa e controlar os seus gastos, reduzir os seus gastos, né, como pode, né, enfim, que a gente tenha, né, uma situação como essa, né? Eu acho que, para pensar um pouco sobre isso, esse também é um tema que a gente pode aprofundar depois, né, eu acho que tem alguns aspectos interessantes. Primeiro, né, eu acho que tem uma boa dose de desconhecimento acerca desses pontos, né? Desconhecimento, mesmo entre os economistas, né? Porque, enfim, né, o debate na economia ele vai se movendo, né? Então, economistas que talvez tenham se formado, né, tenham passado aí pelos chamados bancos escolares, né, há mais tempo, talvez não tenham tido oportunidade, né, de apreciar, né, novas contribuições a esse debate, né, que eu acho que são importantes e que vêm ganhando importância aí nos últimos tempos, tá? Ainda falando, né, dos economistas, porque que mesmo os economistas, né, enfim, desconhecem isso, acho que nós, né, que somos professoras e que, né, temos atenção para essa questão curricular, etc., a gente sabe que nem todas as escolas de economia, né, proporcionam uma formação para os economistas, digamos, ampla, né, uma formação humanista que vá, digamos, além, né, enfim, dos modelos macroeconômicos que têm lá suas funções, né, mas que às vezes são trabalhados sem que os seus pressupostos, suas hipóteses, ou seja, aquilo que está por trás, seja propriamente discutido ou enfrentado, né? Então, precisa, né, de uma formação um pouco mais ampla, que abra espaço, né, para a teoria, né, para um pouco uma teoria crítica, né, que abra um espaço um pouco para a história, que abra espaço né, para uma formação mais ampla nas ciências sociais, né, que permita uma compreensão diferente, né, e talvez mais precisa do que seja a moeda, né.
Então, eu acho que existe aí um desconhecimento mesmo dos economistas em relação a isso, tá? E naturalmente, né, quando os economistas, enfim, eles repetem, né, ou eles ao serem convidados a fazer suas falas, né, na mídia especializada, à medida que os economistas falam isso, né, essas pessoas tão respeitadas como os economistas, né, essa fala é muito impactante. Eles são formadores de opinião, né, então eles vão formar a opinião, enfim, né, da própria mídia, numa certa medida, né, e daquelas pessoas que estão assistindo a esses programas, né, que estão lendo esses jornais, e que, enfim, introjetam essas ideias, como se elas fossem verdades da natureza, né, como se a natureza tivesse definido assim. Então, eu acredito que haja aí uma boa dose de ignorância que nos impeça de ter um debate um pouco mais rico, um pouco mais produtivo sobre isso, né? Mas eu também acho que tem um aspecto aí, digamos, há aspectos políticos, né, ou ideológicos que vão junto com esse discurso, né, ou com essa narrativa dominante, ou seja, a narrativa de que o Estado sempre tem que controlar os seus gastos, né? Eu acho que tem aí uma narrativa, né, que favorece, né, grupos, né, segmentos dessa sociedade para os quais o enfraquecimento do Estado, né, em diversas dimensões do Estado, é interessante, é benéfico, talvez até seja lucrativo, né? Acho que interessa a alguns segmentos da sociedade, né? E, enfim, o sistema público de saúde seja enfraquecido, né? Que o sistema público de educação seja enfraquecido, que os bancos públicos sejam enfraquecidos, né? E, enfim, né? Então, esse discurso que se coloca persistentemente, que o Estado tem que economizar, que o Estado tem que economizar, né? Até que as pessoas ficam perplexas, meu Deus, mas agora como é que nós vamos enfrentar essa pandemia? Diante de um sistema de saúde que está tão fragilizado, né? Mas, enfim, esse discurso, ele realmente interessa a alguns segmentos. Então, acho que para a gente enfrentar esse debate, né, enfim, nas suas várias dimensões, a gente tem que levar em consideração esses dois aspectos. Eu acho que era isso por hora, professora Adriana. Obrigada. Muito obrigada, professora, muito obrigada. Ótima exposição, muito clara, como sempre são as suas exposições. Acho que ainda não entrou perguntas do público, mas eu tenho várias, então eu vou começar. A primeira, uma observação: a gente conseguiu, aqui no Brasil, ter uma quarta alternativa de financiamento do gasto público, né, que foi anunciada, uma quarta alternativa inacreditável, que é pegar empréstimo externo, né, porque o nosso ministro Paulo Guedes anunciou que vai pegar 4 bilhões de dólares emprestado em BID, no Banco Mundial, no Banco dos BRICS, então, para financiar essas despesas ligadas ao combate à pandemia. Então, queria que você comentasse isso, até explicando muito bem, né, qual é a diferença entre dívida externa e dívida interna, porque muitas às vezes não é claro, né, para o público, né. A segunda pergunta que eu queria fazer tem a ver com essa questão que é mais da ordem da economia política, né, que, enfim, a quem interessa, né, essa narrativa ela é uma narrativa que parte, como você bem descreve, né, já de uma noção de moeda como algo que tem um valor intrínseco
uma noção de moeda como uma criatura espontânea do mercado, que surgiu espontaneamente para facilitar as trocas, enfim, é algo que já vem, e que todos os estudantes, né, de introdução à economia encontram nos seus livros de introdução à economia, né, quer dizer, não lá no Instituto de Economia da Unicamp, mas em muitos, né, porque então essa disputa de narrativas, ela também está presente no campo aí do ensino, né? A gente consegue mapear quais são as escolas que oferecem um ensino crítico a ao que a gente poderia chamar de economia ortodoxa, enfim. E infelizmente no mundo são poucos os centros que difundem isso, né? E no Brasil a gente até tem a gente tem a gente relativamente ao que acontece no mundo, a gente tem, né, até uma proporção um pouco maior, né, de centros críticos, digamos assim, né. Apesar dessa enorme maioria de centros aí que levantam essa versão aí, né, que propagam essa versão ortodoxa, é verdade que desde a crise de 2008 tem havido um sopro, eu lembro que até em 2008 a gente falou, nossa, agora vai balançar realmente todas as bases da economia ortodoxa, porque esses caras não previram a crise, nem não previram, enquanto que os do outro campo já tinham previsto, não só previsto, como entendido os mecanismos, né, pelos quais ela ia se criar. E mais que isso, né, a economia ortodoxa também não dava nenhuma pista sobre como combater nos marcos da economia ortodoxa, enquanto que no campo de lá a gente tem, né, toda uma prescrições de políticas, enfim, né, que são coerentes com a nossa estrutura teórica, né, enfim. Mas então eu queria que você me contasse um pouquinho para o público como é que foi esse ressurgimento aí em 2008, como é que... E aí falasse um pouquinho, porque ressurgiu muito em torno de uma pesquisa ou de um grupo, né, que se organizou nessa em torno da chamada MMT, né, Modern Money Theory, né, ou Moderna Teoria da Moeda. Né. Então, é um grupo que se organizou em torno dessa agenda, né, e que é uma agenda teórica e é uma agenda política, né, e nos Estados Unidos ela se tornou realmente uma agenda política concreta, né, com representantes, inclusive, no Congresso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho isso, esse ressurgimento aí de dessas contribuições. Eu digo ressurgimento, porque lá atrás, enfim, nos anos 20, 30, a gente tinha, né, Lerner, tinha Keynes, que já diziam essas coisas, mas você tem um ressurgimento aqui, e como é que isso resvala, como é que isso chegou no Brasil? Se chegou, o quanto chegou, quem trouxe, enfim, que você contasse um pouco isso. Como é que esse debate surgiu lá e, e chegou aqui? Tá? Então, essa é uma segunda questão. Acho que a gente pode fazer essas duas, aí depois eu posso fazer as outras. Vamos ver se surgem aqui do público. Como você quiser. Então vamos lá. Sua primeira questão, né? Seu primeiro ponto sobre a quarta alternativa, né? Alternativa fazer um empréstimo externo. Não há nenhum sentido, né? Enfim, com base nisso que nós discutimos, né, até agora, não há nenhum sentido, né?
obter empréstimo externo para realizar gastos em reais, né? Eventualmente, veja, eu não conheço exatamente, eu não li mais atentamente sobre isso, eu não conheço exatamente os termos nos quais esses empréstimos estão sendo tomados, né? As taxas de juros, etc. Tá? Mas, de toda forma, né, você tem um risco câmbio aí, sempre tem, né? E, enfim, né, você está aumentando o seu endividamento externo, né? Então, endividamento externo, esse sim é um endividamento perigoso, né? Por quê? Porque nós não emitimos dólar, né? Nós não emitimos a moeda reserva internacional, né? Isso sim acontece, né? Os países quebram quando eles estão muito endividados em moeda externa e não conseguem gerar fluxos de receita nessa moeda externa, né? Que são gerados quando você vende bens e serviços nessa moeda. O que não vai depender só de você, vai depender da demanda por esses bens e serviços que vem do resto do mundo. Tá? Agora, em moeda interna, né, os países não quebram. Então, enfim, não há razão, né, para que isso aconteça. Uma diferença de custo, esse é um cálculo financeiro, né? Bom, mas aqui é um custo, né, em dólar, uma taxa de juros baixa, vis-à-vis a taxa do Brasil, que também está bastante baixa, né? Não há nenhum custo aí, digamos, os economistas gostam de chamar isso, né, de currency mismatch, né? Assim, você faz uma dívida em real, você não tem o, o risco, né, digamos, de você ter receita numa moeda e despesa numa outra moeda, né? Já que a gente não tem essas receitas em dólares garantidas. Então, para mim, me parece completamente sem sentido, mas veja que, né, se você parte de uma outra concepção sobre o que sejam os gastos públicos, as finanças públicas, a moeda, né? E se você tem aí se você tem e ou você espalha um terror absoluto, né, acerca das consequências de uma maior emissão de moeda barra dívida nacional, essas alternativas começam a aparecer boas alternativas, né? Enquanto que elas, na verdade, embutem um risco aí, né? Que é o risco de você, eventualmente, aumentar esse endividamento em moeda externa, né? Como eu te falei, eu não conheço exatamente os termos em que esses empréstimos são concedidos e não me parece também que a gente tenha algum problema, por exemplo, no momento, né? Para um problema de falta de divisas para importar, né, insumos, equipamentos, produtos essenciais para o combate à pandemia no sentido amplo. Tá? Então, acho que já fiz aí as minhas considerações a esse respeito. Tá? Bom, acho que a segunda questão, né, mais no campo aí da economia política, né, a quem interessa essa narrativa? Acho que essa é uma questão super importante, né? E aí eu queria chamar a atenção para um ponto que está no título do nosso seminário, né? Que é reflexões para a pandemia e após, né? Porque eu acho que a gente não deve esquecer desses pontos, né? Quando a pandemia passar, né? Porque isso diz respeito, enfim, né? A qualidade da nossa economia e da nossa sociedade, né? Porque no fundo é isso que importa, né? A qualidade, enfim, né, das condições de vida que a gente pode oferecer para a nossa sociedade, né? E cometer erros macroeconômicos básicos é muito grave, né? Porque isso compromete as condições de vida na nossa sociedade, tá? Então, eu acho que
um ponto muito importante, né, é que a gente deve aproveitar, então, essa crise, né, e essas crises, né, vou dizer uma coisa um pouco clichê, mas um pouco clichê, um pouco a verdade, né, elas também são oportunidades, né, oportunidades, enfim, né, aceleradas no tempo, intensificadas no tempo, para que você perceba algumas coisas, né. Então, a gente deve aproveitar essa oportunidade para, enfim, né, sair dessa crise com um entendimento melhor, né, sobre essas questões que são questões que não devem ser discutidas apenas, né, pelo, enfim, seres iluminados do Banco Central ou do mercado financeiro, né, ou por uma meia dúzia de economistas que frequentam os noticiários, né, de uma maneira, digamos, rotineira, né? Eu acho que tem um público amplo, importante, né, que pode e deve, quanto mais amplo ele for, melhor, né, acompanhar esse debate e nos ajudar a fazer esse debate de forma que as políticas econômicas que sejam escolhidas sejam aquelas que sejam as de melhor proveito para a sociedade como um todo, né? Então, desde logo, afastando essa coisa, né, do risco da inflação, da hiperinflação, porque nós vamos nos tornar a Venezuela, né, porque, enfim, né, olha o que esses economistas estão falando, etc. Eu acho que é bom, né, se a gente puder afastar esse tipo de fantasma que, na verdade, turva a água, né, e não nos deixa, digamos, enfrentar as questões que realmente são importantes, tá? Mas voltando um pouquinho na tua pergunta, né, a crise de 2008, né, e aquela impressão de que, enfim, realmente o mainstream economics ele seria profundamente revisto, né? Acho que tinha ali aquele misto de desejo, né, com análise talvez mais desejo, né, do que análise pura e fria dos acontecimentos, né? Acho que sim, mas acho que, na verdade, as transformações, né, professora, elas se dão ao longo de um tempo, né? As crises, elas podem abrir um caminho para essa transformação, né? E se a gente for olhar ao longo de um período histórico mais amplo, talvez os livros, né, não sei se serão mais livros, como serão, né, essas formas materiais, né, pelos quais as informações vão estar organizadas, mas talvez eles mostrem que transformações importantes no pensamento econômico começaram a surgir após 2008, né? Que aquilo foi um primeiro movimento, assim, né, de crack, digamos, tá? Até porque de um lado, né, as políticas que foram ativadas ali naquele momento, elas acabaram demonstrando o contrário do que esses temores aí, enfim, né, eles ficam alardeando, né? Então, o quantitative easing, né, que foi feito aí pelos bancos centrais, uma grande operação de compras de títulos públicos e privados, né, que injetou trilhões de dólares, etc., ele não causou uma aceleração da inflação. Isso é um fato, né? É um fato importante que deve ser considerado, né? Será que os economistas vão negar isso? Muitos economistas muito importantes, né, no Brasil, internacionalmente, digo importantes no sentido de que ocupantes, né, de cargos estratégicos em entidades multilaterais, né, enfim, universidades, Ivy League, etc., vêm nos últimos anos, né, e aí eu estou falando de antes da pandemia, questionando, por exemplo, a macroeconomia que nós temos, né? Enfim, essa macroeconomia de fato dá respostas. Temos questões aí que se chocam com aquilo que os nossos modelos previam, né? E, por outro lado, também sabemos que as respostas e as políticas, né, que nos pareciam as mais acertadas e ou as únicas possíveis, né, que são as políticas monetárias expansionistas, política fiscal, não, Deus me livre, não façamos isso, né, também não foram capazes de recuperar plenamente
aquelas economias, né, que saíram muito chacoalhadas, as economias e as sociedades, né, que saíram muito chacoalhadas daquela experiência de 2008, né, de forma que a gente vê, enfim, reflexos disso, por exemplo, na política, né? Enfim, há fenômenos políticos contemporâneos, nacionais e internacionais, né, que causam uma enorme, digamos, estupefação. Né? Como que chegamos nesse ponto, né? E chegamos nesse ponto também, né? Não só aí, enfim, eu sou cientista política, não quero me estender sobre isso, mas na parte da economia, né? Também porque é uma forma das pessoas dizerem um basta, né, àquilo que lhes aconteceu e aconteceu para uma camada importante da população de uma forma muito acelerada aí, depois dessa crise, tá? E ao mesmo tempo, então, que né, o mainstream veio aí num processo de mainstream economics, né, a corrente chamada dominante da economia, mas isso não chegou no Brasil, até a pandemia isso não chegava no Brasil, né? Mas internacionalmente sim, né? Vinha aí questionando um pouco as suas bases, né? Outros olhares sobre a economia, né? De pessoas, de pesquisadores que já estavam trabalhando, muitos já estavam trabalhando, mas então o seu trabalho passou a ter mais atenção, né? Dentro e fora da academia. Talvez até no primeiro momento mais fora da academia do que dentro da academia, né? E entre esses grupos, né, que tem um trabalho interessante, que passou a ser recentemente, enfim, olhado, né, está aí o grupo que desenvolve, né, e trabalha a chamada teoria monetária moderna, né? MMT. Então, acho que esse grupo, que bom, né? Que veio ganhando espaço. Mas interessante que esse movimento, né? Digamos, essa chacoalhada no mainstream economics que aconteceu internacionalmente antes da pandemia, não se verificava no Brasil, né? No Brasil, na verdade, o que a gente viu nos últimos anos, sobretudo, foi um endurecimento da chamada agenda liberal ou agenda neoliberal, né? E uma profunda pressão crescente sobre o Estado, né? Enfim, né? Uma pressão incessante para que o Estado fizesse o dever de casa, reduzisse as suas despesas, né? Variações, na verdade, sobre esse tema. Tá? Eu queria agora apontar dois movimentos, né, que eu acho que no Brasil uma barreira importante, né, para desse debate, né, foi ultrapassada no ano passado, eu acho, né, quando as ideias da MMT foram trazidas para a grande imprensa brasileira, né, inicialmente aí pelos artigos escritos pelo André Lara Rezende, né, que continua escrevendo né, para, enfim, né, para o nosso para enriquecer, né, de uma maneira muito importante o nosso debate, vem escrevendo sobre isso, então, desde o ano passado, né, e isso movimentou um pouco as engrenagens, né, do debate econômico no Brasil. E agora, mais recentemente, com a pandemia, né, há de novo no Brasil um debate mais interessante sobre isso, né, esse debate aí, digamos, sobre as formas de financiar as ações de combate à pandemia, né? Eu vejo que mesmo economistas dito heterodoxos, né, que não entendiam pertinentes as ideias da MMT, né, algumas vezes sem dizê-lo, vão incorporando aos poucos, né, algumas dessas ideias. Você vai observando, né, tanto quanto é possível no debate, elas aparecendo aqui, ali, etc. E, enfim, né, acho que temos aí um debate um pouquinho mais rico e, como eu disse, espero que ele não acabe, porque isso é muito importante para nós, para a pandemia e para o pós-pandemia.
Tá ótimo. Obrigada, Simone. Temos aqui algumas perguntas. Tem uma do professor Juliano Contento, que pergunta o que a professora pensa da emissão de moeda nacional nesse contexto de pandemia. E eu já vou juntar com a primeira da Márcia, da nossa Márcia Cunha aqui, que eu acho que você vai poder responder junto, assim, que é sobre o impacto das expectativas no caso da inflação. Ela pergunta para você esclarecer um pouquinho o impacto das expectativas no caso da inflação, tá? E aí, no pós-pandemia, a Márcia pergunta ainda quais são os espaços em que essa disputa de narrativa acontece exatamente? Como é que, assim, eu acho que, porque de fato, né, acontece, bom, você que tem que responder, eu já ia começar a responder. Fique à vontade, professora. Pode Enfim, falar, claro. vai muito além da academia, né, eu acho que tem uma questão da mídia, mesmo, eu vejo mesmo comentaristas políticos que são progressistas, eles estão ainda nessa chave interpretativa amarrada aqui, né, nessa noção de moeda, nessa noção de gasto público como gasto doméstico, enfim. Enfim, mas pronto, fica para você a palavra aqui. Tá bom. Então, eu acho que de fato eu vou tentar responder as perguntas aí sobre emissão de moeda e impacto nas expectativas, né? Vou tentar respondê-las numa única fala, né? Depois aí os autores da pergunta me contam se eu conseguir respondê-las, se eu conseguir responder uma delas ou nenhuma das duas, né? Mas eu vou tentar, então. Então, eu acho que já comentei um pouco isso, né, durante a minha fala, talvez aí o autor da pergunta queira que eu me estenda um pouco mais, né? A emissão de moeda, que seria o financiamento monetário, né? Eu acho que tem uma questão aí, né, de que, enfim, né, o financiamento monetário, a moeda também é uma dívida, né? Então, a gente até poderia colocar, né, o financiamento via expansão de dívida e o financiamento monetário sob um único guarda-chuva, né? Mas o financiamento monetário, a moeda é uma dívida que não paga juros, né? E o olhar sobre essa moeda, né, dívida que não paga juros, e a institucionalidade, né, que rege a emissão monetária, ela é diferente daquela institucionalidade que rege a emissão, né, de títulos que pagam juros, e o olhar, né, as expectativas sobre uma ampliação, né, da moeda versus uma ampliação dos juros também podem ser diferentes, né, e levar aí a um tratamento diferente das expectativas, tá? Rigorosamente, do ponto de vista econômico, né, se a gente for pensar quais são os impactos sobre a economia, uma emissão maior de moeda vai causar inflação? Não, não irá, né? Porque a emissão de moeda, né, ela não é feita como naquela metáfora, né? Enfim, e essa metáfora ela veio aí também no debate recentemente. Essa metáfora, até onde eu sei, ela é metáfora originalmente formulada pelo Milton Friedman, né, um grande nome aí do monetarismo de Chicago, né, que é a metáfora do helicóptero, né, enfim, a moeda, ela não é emitida, ela não passa a existir na sociedade, né, ela não chega às mãos das pessoas de helicóptero, né, ela chega às mãos das pessoas via sistema bancário, e mais importante ainda, via sistema bancário, uma vez que o governo gaste. Quando ele gasta, ele emite moeda. Ou quando os bancos criam moeda, né? Via uma expansão de gasto deficitário dos agentes privados que pedem empréstimo para os bancos, né? E os bancos, ao concederem este empréstimo, criam moeda. Essa é a única
ou são as únicas formas pelas quais a moeda é criada. Então, ela é criada como contrapartida dos gastos, né? Dos gastos que estão aumentando, de uma produção que está aumentando também, né? Então, é claro que se você parte de uma metáfora, né, que é equivocada, mas que, enfim, né, imagina que você tem uma quantidade dada de bens e serviços, quantidade essa de dada de bens e serviços, que é o máximo de bens e serviços produzidos pelo estoque de recursos daquela economia. E você joga mais dinheiro sobre essa economia, né, o resultado seria uma desvalorização dessa moeda, ou seja, uma inflação. Né? Mas essa metáfora é equivocada, inteiramente equivocada. Né? Por quê? Porque não existe um estoque existe um estoque de fatores produtivos num determinado momento, né? Mas ele está sempre se deslocando. Na verdade, a gente tem agora, né? E mais ainda terá durante a pandemia, infelizmente, né? Muitos fatores de produção ociosos, tá? Então, o nível de produto da economia não é dado e o gasto, né, ao ser realizado, é que vai criar essa moeda, né? E não, enfim, né, não é criada ou emitida exogenamente ao sistema. Nós, economistas, usamos essa expressão, né? O professor Juliano deve saber bem do que eu estou falando, a professora Adriana também, e alguns outros colegas que estão por aqui, tá? Ela não vem de fora do sistema, ela é criada pela dinâmica do sistema, tá? Bom, impacto sobre as expectativas, esse é um ponto importante, né? Que diz respeito a um outro tema, né, sobre o qual eu não quero me estender muito, mas enfim, né, o que causa a inflação, né, e será que as expectativas têm alguma coisa a ver com a inflação, né? Eu não vou discorrer aqui sobre teorias da inflação, né, não é esse o meu ponto, mas eu diria o seguinte, né, que o mercado fala muito nisso, né? A ancoragem das expectativas, a desancoragem das expectativas, né? Mas me parece, tá? Que num momento como esse, né, em que nós não temos a inflação se acelerando, muito pelo contrário, tá? Nós temos uma inflação em queda, né? E já vinha num contexto de inflação em queda, né? Preços do petróleo em queda, etc., etc., né? Por que a emissão de moeda ou emissão de dívida levariam a uma desancoragem das expectativas ou a uma expectativa de aceleração da inflação? Acho que é interessante até aprofundar esse debate, assim, mas num primeiro momento eu manifestaria uma certa incredulidade em relação a isso, né? Mas, enfim, acho que é um ponto interessante para observar. Tá? Para o pós-pandemia, né? Quais são os espaços em que essa disputa das narrativas acontece? Eu acho que a professora Adriana observou bem, né? Acho que um espaço importante onde ela acontece é nas mídias, né? Nas mídias principais, digamos, né? Nas mídias mainstream e nas outras mídias, né? Eu tenho observado também, observo isso com muita satisfação, né? Que um número maior de chamados economistas heterodoxos tem publicado mesmo nas mídias mainstream, né? Tem conseguido espaço nas mídias mainstream, tem sido entrevistado, porque, enfim, né, é a gravidade do momento, né, que exige isso e que talvez esteja levando aí jornalistas, editores, etc., a buscar algumas outras vozes além das mesmas vozes, né? Acho que as redes sociais também são um espaço onde isso acontece, né? Elas têm um poder incrível e existe muita organização, grupos nas redes sociais, etc., nas diversas redes, né? Dependendo, enfim, das características dela, Twitter, Facebook, etc., WhatsApp, né? Grupos em que isso vem sendo discutido e isso é muito interessante, né? Que venha sendo discutido porque tem um impacto cada vez mais importante. E aí é uma coisa que eu não sei mapear, mas que eu acho que seria importante, é que essas discussões elas passassem para outras formas organizadas, né, da sociedade, para outros grupos organizados da sociedade, para que, enfim, né, ao debater aí os seus interesses, os seus espaços dentro aí
da questão maior do Brasil, esse debate também pudesse acontecer de uma maneira mais informada no que diz respeito à economia, né, aos problemas macroeconômicos, etc. Obrigada, Simone. Sim, bom, por enquanto não tem pergunta mais, eu acho que eu posso continuar a fazer as minhas. Eu acho que é um espaço, acho que tem essas mídias e, enfim, tem essas instituições. Eu acho que ainda está muito interditado dentro das instituições. A gente até conhece alguns pesquisadores, por exemplo, que estão no Banco Central e tal, em algumas instituições que começam, mas ainda é muito difícil para eles, né? Existe uma resistência, quase uma interdição ainda, né? A gente sabe disso. Então, isso é uma batalha que a gente vai continuar levando adiante, né? Deixa eu te perguntar, você mencionou os bancos públicos, né? Assim, um dos trechos lá que me... De todos os trechos horríveis, né, daquela reunião, daquela famigerada reunião ministerial, tem um trecho do Paulo Guedes falando de vender o Banco do Brasil, né? Então eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a importância dos bancos públicos, né? E por que será que eles estão sendo atacados agora nessa... Bom, com o Paulo Guedes, por exemplo. Por que o Paulo Guedes odeia os bancos públicos, né? Por que é tão... ele não é o primeiro, né? Ele não é o primeiro a manifestar uma vontade de privatizar tudo. Existe uma força privatista que vem atacando os bancos públicos, né? Já há algum tempo agora, mas agora virou, enfim, quase chegou num limite inimaginável, né? Porque ele não tem nenhuma mediação, nenhuma razoabilidade, enfim, então ele fala aquelas coisas do jeito que vem à cabeça, né? Enfim, então queria que você comentasse um pouquinho. Tá ótimo. Eu acho que na minha fala, né, eu fiz uma pequena menção aos bancos públicos, mas sem, na verdade, tecer nenhuma outra consideração, né, importante aí a respeito, eu acho que merece de fato, né. Enfim, só para relembrar, né, enfim, aos que estão presentes, o Brasil tem um conjunto de bancos públicos muito importantes, né, são historicamente importantes, né, e importantes porque, de fato, eles têm uma participação no mercado muito importantes, né? Enfim, dependendo do ano, né, isso vem diminuindo um pouco, mas já chegaram a ter, né, ali, depois das ações que fizeram, né, após a crise de 2008, as ações de enfrentamento da crise de 2008, né, eles chegaram a ter uma participação maior do que 50%, né, do mercado bancário brasileiro, né, o que talvez não tenha sido exatamente bem recebido por alguns, né, mas enfim, os bancos públicos, então, né, eles são, digamos, como os bancos são uma forma de criar moeda, eles criam moeda, né, eles criam liquidez na economia, né, os bancos públicos também são uma forma, né, de criar moeda, de criar liquidez, né, nessa economia, tá? Mas por que precisa de bancos públicos, né? Se você então já tem os bancos privados aos quais foi concedida essa prerrogativa, né, de criar moeda? Porque, digamos, né, por características da sua atuação e por serem instituições privadas que visam o lucro, né, nem sempre esses bancos privados vão atuar, né, de uma forma que seja, digamos, socialmente útil, né, ou desejável, ainda que seja a melhor para a atuação deles, né? Então, há muitas ações, né, e há muitas formas de atuação dos bancos públicos, né, que estão para além, digamos, da atuação que faz os bancos privados. Então, nesse sentido, não há sobreposição, né? Então,
quando os bancos públicos, o Banco do Brasil especialmente, né, mantém uma atuação forte aí no segmento do agro, né, na agricultura, etc., ele tem uma atuação muito importante nesse mercado que não é cumprida por outros bancos e por bancos privados, né? Se nós perdermos o Banco do Brasil, fica a interrogação, né? Quem que vai atuar aí como principal agente financiador, né, da agricultura em vários níveis, né, vários tamanhos no Brasil? Fica essa questão, né? Idem para a Caixa, né, que é o outro enorme banco público que tem uma atuação aí importante em mercados que são muito importantes para a sociedade, né, por exemplo, financiamento da habitação de baixa renda, né, financiamento da infraestrutura, né, financiamento do saneamento básico, uma questão cada vez mais importante, né, enfim. Quem que vai atuar nesse segmento, né? E mais, os bancos públicos, né, eles podem e deveriam fazer, e já fizeram em alguns momentos, né, atuar como os braços do governo no mercado de crédito, né, em momentos normais e mais especialmente nos momentos de crise, né? Então, enfim, por exemplo, né, nessas medidas que foram tomadas aí recentemente e que o governo envolveu os bancos, né, para que os bancos ampliassem aí a oferta de crédito para o segmento de pequenas e médias empresas. Há muita reclamação, né, isso está todos os dias nos jornais, etc., nos telejornais, né, de pequenos empresários que não têm acesso ao crédito bancário, né, enfim, por vários motivos, né, e como faz, né? Você vai obrigar o banco privado, enfim, né? Você tem um sistema de bancos públicos de bom tamanho, com grande capilaridade, autorizado com esse mandato para fazer isso, é extremamente importante. Puxa, mas você usa isso só nas crises. Bom, isso não é verdade, né? Porque financiamento da agricultura, financiamento da casa própria, financiamento do saneamento, não é só para momentos de crise. Mas mesmo que fosse só para momentos de crise, né? Nos últimos 10 anos, né? 12 anos, nós vivemos crises importantíssimas da economia capitalista. Não esqueçamos disso, né? Não há nada escrito na natureza que diga que a economia não vai ter crises de tempos em tempos. Muito antes, pelo contrário, né? Isso não está escrito na natureza, mas muitos analistas se debruçam sobre características, né, da economia capitalista e em momentos históricos elas podem se acentuar, que a levam a crises episódicas, né? Portanto, você ter, né, um conjunto de instituições que te permita uma atuação regular em segmentos importantes, né, e uma atuação ainda mais importante em momentos críticos, né, não me parece exatamente razoável, né, que a gente queira abrir mão delas a qualquer custo, sob o pretexto de que elas são ineficientes, inclusive porque a aferição da sua eficiência não deve se dar nos mesmos marcos pelos quais se afere a eficiência do funcionamento dos seus concorrentes privados, né? Enfim, ela é eficiente aqui no sentido de que ela provê, né, para a sociedade serviços que de outra forma não seriam providos, né? Isso tem que estar colocado lá no cálculo dessa eficiência também. Obrigada, Simone. E no momento de crise, eu acrescentaria, é mais desmobilizar bancos públicos, desmobilizar capacidade de gasto público em geral, mata, né? Então, assim, é um momento em que realmente é preciso refletir sobre isso muito profundamente. E daqui para frente, né? Não é agora, durante e depois também. Mais uma reflexão aqui que eu queria fazer, ainda na chave de a quem interessa, porque isso você sabe que me interessa bastante, essa pergunta, né, sempre. Não, mas você mencionou as operações, né, de salvamento, né,
vários bancos centrais aos seus sistemas financeiros. E aí apareceu o dinheiro, né? Porque assim, não tem dinheiro para fazer gasto público, não tem dinheiro para. Mas apareceu o dinheiro, né? É, e aí não teve grita geral, nossa, vai aumentar a dívida pública, vai, né? Então, isso já é uma boa pista de a quem interessa, né? Essa configuração aí de forças. Eu acho que o chamado mercado, né, essa entidade que a gente vê aí, o mercado hoje acordou preocupado, o mercado está apreensivo, o mercado, né, é quase uma entidade, né, ele é reificado aí, essa entidade aí é uma entidade a quem interessa muito que essa narrativa de que, olha, uma nós ficamos preocupados se vocês aumentam muito a dívida, porque a gente fica com medo de default. E aí vocês têm que pagar mais para a gente aceitar os papéis de vocês, a dívida de vocês, né? A gente vai cobrar mais, né? Porque a gente está preocupado, né? Então, eu acho que isso, como você lembrou, num seminário, até do IEA mesmo, o primeiro seminário do IEA que a gente fez com o nosso grupo, você lembrou desse texto do Kalec, né, de 43, que ele fala dos aspectos políticos, né, ou os obstáculos políticos do pleno emprego, acho que aspectos políticos do pleno emprego, né, em que ele fala como aí ele não usa a palavra mercado, né, mas são os portadores de riqueza de uma, né, eu não sei se ele usa a palavra capitalista, né, mas enfim, ele fala, eles têm uma objeção instintiva, né, à intervenção do governo na economia. Por quê? Porque se o governo toma uma das razões é que se o governo toma as rédeas da economia e fala, não, eu vou gastar, eu vou, né, eventualmente me endividar, essa entidade ela fica menos poderosa, digamos assim, no sentido de que ela não tem tanto poder de deixar o Estado refém, né, de dizer, olha, estou ficando preocupado, estou, né? Então, eu acho que tem essa balança de forças aí, e que no Brasil, bom, no mundo capitalista, chama capitalismo, né? Isso, mas assim, no Brasil a gente tem uma balança realmente muito, foi constituindo uma balança de Uma força, balança mesmo desbalanceada. muito desbalanceada, mesmo em tempos de governos de esquerda e tal, isso não se rompeu, né? A gente continuou com uma balança, quer dizer, claro que mudou a balança de forças, foi possível, né? Inclusive com a ação importantíssima dos bancos públicos, né? Mas, por exemplo, na hora que os bancos públicos, né, ficaram majoritários, começar pegar uma fatia, né, ou pelo menos os bancos privados interpretaram que os bancos públicos estavam pegando uma fatia que era deles, né, a carteira de crédito pública ficou maior que a do mais importante, ganhou mais participação que a carteira de crédito privado. Eu acho que eles falaram, uma das interpretações, inclusive do impeachment, é essa: olha, chegou, isso aqui é um limite, entendeu? É um limite que não se pode, né? Então, essa questão é muito profunda, envolve, né, interesses muito arraigados, né, que passam por toda essa institucionalidade também. Você mencionou aí que, enfim, sobre, né, você não tem essa permissão, né, do Banco Central financiar o Tesouro, né, tem que ser necessariamente, né, via, né, bancos, enfim, você tem né, então você tem uma institucionalidade, enfim, uma história política, isso, que leva a essa balança de forças muito desbalanceada, como você falou. Né? Então, é em várias frentes, na verdade, essa batalha. Né? Essa batalha, ela é
Mas eu acho que essa frente da gente falar sobre isso numa linguagem não hermética, porque infelizmente o economês ele é muito inacessível para muita gente, faz parte inclusive disso se tornar um instrumento de poder, né? Quer dizer, falar de um jeito que ninguém entende, né? Então faz parte também da nossa função aqui a gente difundir essas ideias de forma palatável, né? Enfim, e você faz isso muito bem, então eu queria muito te agradecer por isso. Eu acho que, não sei se tem mais alguma questão, se você quer fazer. Ah, o Juliano reforçou a pergunta sobre emissão de moeda, para você fazer uma reflexão sobre a ideia de que emissão de moeda gera necessariamente inflação, né? Que de fato não, Não. né? Assim, só não, mas explica um pouco por que não. Quando, né? Talvez tenha que falar o que geraria inflação, né? Não, eu acho que eu já É, falei, mas vamos lá, né? Nessa metáfora, né? Nessa metáfora falaciosa, né? A la Friedman, de que você tem, né? Uma economia representada por um conjunto de famílias ou de pessoas que estão num determinado lugar, né? E que produzem uma quantidade de coisas. E aí você joga moeda em cima e vai aumentando a quantidade de moeda nessa economia, né? Aí sim você vai ter inflação, né? Porque você vai ter mais moeda que não tem nada a ver com aumento de produção, que não vai levar a aumento de produção, porque o nível de produto é dado e é de pleno emprego, né? E você joga mais moeda nessa economia, o resultado é que o valor dessa moeda vai caindo, ou seja, o nível de preços, geral de preços dessa economia vai aumentando, né? Nesse caso, haveria inflação. Se você fizer um aumento dos gastos públicos via emissão monetária, né, e essa economia estiver próxima do pleno emprego, né, que seria sair da metáfora do Friedman e vir, digamos, né, para uma questão, para uma aproximação da nossa realidade, né, e você estiver próximo do pleno emprego, esse aumento de gastos públicos pode levar à inflação, provavelmente levará à inflação, né? Portanto, você diz, mas não há um limite para essa emissão monetária. A inflação é um limite, ela é um sinal, né? A inflação é um sinal de que, eventualmente, o déficit público, né, e a relação dívida-PIB estão muito altas, mas não é o número em si, um número mágico, 100%, 120%, 133,4%, não é um número em si. Ele não quer dizer nada, né? Se nessa economia estiver havendo inflação, esse governo deve reduzir o nível de gastos, né? Nesse sentido, ele reduzirá a emissão monetária. Talvez agora. isso, na verdade é isso, o que determina em que ponto você está Exato. da sua utilização de capacidade, Exatamente. né? Ou seja, se você está perto do pleno emprego, é possível gerar inflação com aumento de gastos, né? E com emissão Veja, há monetária. outras questões, né, de Sim, teorias da inflação, conflito distributivo, etc. A gente sim. não vai entrar nisso, né? Mas só para ficar nessa questão, né, da emissão de moeda, inflação, etc. Né? É uma questão aí né, dos governos olharem em que ponto eles estão, né, E do agora nível nós de estamos na capacidade. lona, né? Basicamente na A lona. lona. Então não há risco de deflação, não de Sim, mas inflação. isso é interessante que você falou agora, Adriana. Acho que nós temos poucos minutos, mas seria importante lembrar isso. Lembrem-se, nós não estávamos, né, para continuar nessas expressões mais coloquiais, né, na crista da onda antes da pandemia. Então, não é, né, como alguns estão pretendendo dizer, que a gente estava assim acelerando o nosso crescimento, etc., e que daí veio a pandemia. Não é verdade. Né? Os dados do ano passado, o PIB foi muito ruim, os dados do início desse ano eram muito ruins.
muito ruins, né? Começa a se introduzir uma outra narrativa de que, enfim, estávamos estruturando aí para um crescimento sustentado. Não há nenhuma evidência de que isso seja verdade, né? Portanto, essa discussão que a gente está fazendo, né, gastos públicos para a pandemia e após, né, é uma discussão permanente, porque ela também deveria estar no nosso radar para, enfim, no passado, né? E agora, nesse momento, e para o futuro. Acho que é isso. Acho que é isso. Bom, eu quero agradecer muito o IEA, a professora Simone, todos que assistiram. Simone, te passo a palavra só para encerrar. Se você quiser fazer uma despedida aqui para as pessoas, cuidem-se. Não, queria também agradecer muito ao IEA, né, e ao nosso grupo pela oportunidade, pelo convite. Queria agradecer a você, Adriana, né, minha companheira, minha colega de tantos anos aqui, pela mediação no debate, pela introdução, pelas perguntas pertinentes, enfim, né, por tudo que você fez aí para que esse debate fosse interessante. Agradecer àqueles que estão participando, né, que enviaram perguntas, enfim, que estão ouvindo, muito importante. O nosso objetivo é esse, né? Nosso objetivo é, enfim, né, ampliar o debate aí e balancear um pouco o desbalanço. Olha, agora sim, realmente o Newton resolveu nos 45 do segundo tempo fazer uma pergunta, mas é bem interessante. Eu vou ler, eu acho que pode servir de um bom fecho também. Ele fala assim: salvo louváveis exceções, como o IE e a UFRJ, a formação do economista é apartada do confronto com outras áreas. Ela não se vê como parte do grande campo e história das ciências sociais, no campo e história das ciências sociais. Se falamos, por exemplo, de moeda, falamos de processos de abstração social, que transpõem em muito as fronteiras da economia dos economistas. O poder do discurso dos economistas não se enraiza justamente em um certo monopólio do controle simbólico da abstração social? Ele pergunta. A gente teria verdade, um certo monopólio do controle simbólico da abstração social. Falar de um jeito que ninguém entende não seria sintoma disso? Faz uma excelente pergunta aqui o Newton. Eu acho que talvez a pessoa mais indicada para responder isso fosse a nossa colega psicanalista do grupo, né? Belinda, né? Mas até onde eu consigo, enfim, pensar sobre isso, eu diria que sim, né? O fato dos economistas, né, dominarem um vocabulário próprio, né, hermético, se apresentarem sempre numa determinada, né, uma determinada, enfim, estética, né, um conjunto de valores, né, como, enfim, pessoas sérias, e detentores de um saber muito, muito específico, né, confere a eles, de fato, esse monopólio simbólico, né, do poder sobre a moeda, que é um enorme poder, né? E aí, enfim, né, o público mais amplo fica privado disso, desde logo, né? Porque, enfim, se o economista A, B ou C, aquele que está sempre conosco, né? Está sempre na telinha e tal, falou isso, provavelmente isso é verdade, quem sou eu para dizer que não é? Acho que esse é um ponto muito importante. Então vamos botar a boca no mundo, Simone. Vamos falar, né? Vamos falar. Então tá bom. Muito obrigada a Muito todos obrigada. e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem bem. Fiquem bem.